Ficar forte a todo custo e, para isso, usar hormônios de forma indiscriminada, como se essa prática não tivesse nenhum mal para a saúde. Mas até médicos fazem uso, prescrevem e tratam o assunto de forma banal. Imaginem um adolescente com pouca informação e muita vontade de ficar forte. Para falar sobre esse tema, eu recebo novamente aqui o doutor Clayton Macedo. Ele é endocrinologista, presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Unifesp e da Abeso. Esse uso que a gente chama de recreativo estético, do uso de esteroides anabolizantes, quais os principais riscos? Os riscos eles vão desde cardiovasculares, né, de complicações cardíacas, infarto, derrame, embolia, arritmia, morte súbita. Esses indivíduos morrem prematuramente, efeitos no sistema nervoso central, irritabilidade, agressividade. Se ele já tem alguma doença de base psiquiátrica, ele pode deprimir, tem mais risco de suicídio, causa dependência, quando para, causa abstinência. O fígado pode ser inflamado, uma hepatite medicamentosa, muitas vezes graves. O rim sofre também. Existe uma incidência de doenças transmitidas por soro quando eles compartilham as seringas. Os órgãos sexuais atrofiam, então quando o indivíduo para, ele deixa de produzir os hormônios sexuais. Isso altera a libido, a potência. São vários os efeitos colaterais, eles são múltiplos, eles são imprevisíveis e eles podem ser fatais. Tá, eu vou trazer aqui situações que eu vejo no dia a dia. Tá? Certo. Primeira delas, eu vou fazer só um ciclo, que é para dar um gás inicial, para eu ganhar, né, tomar autossedentário, só para dar aquela, vou ficar mais forte, secar e depois eu paro. Minha experiência é ruim com um ciclo só. O que a gente atende de complicação aguda, Márcio, de hepatite medicamentosa. Eu estou agora acompanhando uma paciente que ela teve quase na fila de transplante, embolia pulmonar, infarte. Então, o testículo, no caso do homem, bloqueia e nem sempre isso é reversível. Então, um ciclo só precisa ser dose alta. Depois, quando ele para, ele se deprime, ele fica impotente, aí ele cansa, aí ele quer voltar a usar e ele acaba perpetuando. É quase como qualquer outra droga-adição. Então, outro dia eu estava gravando um programa, estava participando de um programa, uma pessoa chegou perto de mim, a gente estava discutindo isso porque um adolescente tinha morrido em Santa Catarina, 19 anos. Uhum. E aí ele veio para mim e falou assim: Márcio, baixinho, né, Márcio? Eu fiz um ciclo, fiquei ótimo, cheio de disposição, não sei o quê. Mas aí, meu médico pediu para parar porque as enzimas do fígado ficaram muito alteradas. Agora elas já estão normais. Eu estou querendo fazer outro ciclo. O que você acha? Essa é a questão, né? Ele pode refazer a hepatite e depois, com o tempo, evoluir para fibrose, para insuficiência hepática. E eu estou agora também mais um caso de câncer de fígado em fisiculturista, né? Então, essa história do fígado, a gente não tem como prever, né? Então, a indicação é que ele não use nunca, porque ele vai ter um risco alto. Tem duas coisas, né? A primeira pergunta é: muitos médicos, estou falando de verdade, sim, médicos, sim. Eles prometem, junto com esse tipo de medicamento, alguns outros medicamentos que atuariam para que não se manifestasse esses efeitos colaterais. Isso é possível? Esse é um discurso furado. Para o fígado, por exemplo, 0, né? Então, um medicamento que protege o fígado, na realidade, ele pode ser mais hepatotóxico, mais tóxico para o fígado do que o próprio hormônio, principalmente se for derivado de ervas, né? O testículo, realmente, eles usam estimuladores da função do testículo para evitar a atrofia, que nem sempre é possível, só que a combinação do hormônio com esses contrarreguladores, ela aumenta o risco de embolia pulmonar
por exemplo, né? Então, não existe nada que vá funcionar efetivamente na proteção contra efeitos colaterais. E nenhum médico pode dar segurança, garantia de que o indivíduo vai, mesmo com acompanhamento médico, mesmo com exames laboratoriais, que o indivíduo vai ficar isento de riscos. Quando ele faz esse acompanhamento, esses exames laboratoriais com frequência, isso só garante que ele vai ter um diagnóstico precoce se acontecer alguma coisa? Provavelmente algumas alterações são detectadas no exame, mas o coração, por exemplo, a gente viu um exemplo que o cara postou a consulta dele com um cardiologista, postou nas redes sociais, 2 dias depois ele teve morte súbita. Né? Então, isso a gente vê esses influenciadores, os próprios médicos fazendo apologia ao uso de hormônios nas redes sociais e dizendo muitas coisas que não são verdadeiras. Mas você acha que isso é má-fé ou desconhecimento? Ou os dois? Do médico, a boa parte é má-fé. Hoje existe um mercado de atuação formando pseudo-especialistas com cursos de... quando um paciente morre? O apelo financeiro, ele às vezes é maior do que a moral do indivíduo, né? Então é algo complexo. Hoje a gente está vendo na medicina muitos cursinhos de fim de semana, inclusive esses indivíduos que teoricamente eles são as referências, eles são os professores, eles ganham muito não prescrevendo hormônio, eles ganham ensinando os jovens médicos ou médicos de outras áreas que não estão satisfeitos com as suas profissões para prescrever hormônio a rodão. Eu assisti um documentário na Netflix de um médico. Ele era filho de um médico que atuava nos Estados Unidos e ele, como não tinha notas muito boas, ele não ia entrar numa universidade nos Estados Unidos. Ele vai para a América Central, ele se forma e ele volta. E ele começa prescrevendo para a esposa de um atendente de bar num hotel. Né? E aí passa ali um mês... O atendente fala, o que você fez com a minha mulher? Ela está espetacular, eu quero também. Mas isso escala num nível que ele passa a ser médico dos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos e do Michael Jordan do beisebol, que bate todos os recordes. E os caras não eram pegos no doping, que eles falavam que eram microdosagem e quase todos os dias esses caras tomavam para ficar ali no limite máximo, um pouco superior. E, obviamente, imagino que isso também tem um dano muito grande, ou não? Com certeza. A história do doping no esporte, ela é relativa. Hoje a tecnologia, ela vem se desenvolvendo mais. Os médicos aqui no Brasil, isso é aberto. A gente tem uma autarquia pública que cuida da dopagem, que é a ABCD, e nós temos vários médicos punidos por prescrição e vários atletas banidos, né? Nós tivemos agora há pouco um atleta olímpico, né, que usou um SARM, que também é um anabolizante, e foi pego no antidoping. Se aumenta o risco de doença, não significa que 100% das pessoas que fazem uso vão ter problema, certo? A estatística é 92% dos usuários atuais têm algum tipo de efeito adverso. Que vai de efeitos menos graves a mais graves. E tem efeitos colaterais que são a longo prazo e que a gente só vai descobrir lá adiante. E também é importante dizer para quem é atleta, ou mesmo para quem faz esporte a nível amador, que a vida dele como atleta, ela encurta, porque ele faz muita lesão de tendão, o tendão e a cartilagem, eles não hipertrofiam, o músculo é que hipertrofia. E essa sobrecarga faz muita lesão, e eles acabam parando de treinar lá adiante. Né? Com a sua experiência, por que as pessoas correm esse risco? Porque o benefício nas doses que são utilizadas, ele é gigantesco. Então, uma mulher melhora da libido com doses masculinas de hormônios, o músculo cresce. Ele é muito rápido. É muito visível. E as pessoas terceirizam também, né? Em vez de fazer um treino adequado, se alimentar certinho, aceitar que na idade... Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não deveria falar, mas é uma reflexão que eu tenho feito ultimamente. Do envelhecimento.
é inevitável que você perca função e capacidade. Processo de envelhecimento, né? Você não vai ver uma pessoa de 80 anos dando cambalhota igual um moleque de 3 anos de idade. Você perdeu, né? Mas se ele usar hormônio, ele vai sofrer mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que essa coisa do ser humano não querer morrer, de querer viver até o fim com as mesmas capacidades de quando você tinha 10, 15, não aceitar a finitude. É isso. E o indivíduo acha que compra a eterna juventude. E tem médico que vende, né? Que vem com esse discurso como se isso fosse a solução. Mas você não acha que pouco se fala, que a gente romantiza muito a questão do envelhecimento, sem falar, cara, você tem muitas vantagens nessa fase de vida, mas obviamente você vai perder algumas coisas, cara. Com certeza, da vida. Com certeza, faz parte do processo. E aí a pessoa quer viver com o vigor de 20 anos. Hoje eu considero que quem tem acesso a tratamento diferenciado acabou entrando como grupo de risco para ter doença, né? Porque acaba procurando. Hoje a minha experiência maior, se tu me perguntares, é com jovens empresários entre 40 e 50 anos que infartam por uso de testosterona, que compram músculo, compram virilidade e depois pagam essa conta, né? Então esse é o mercado. Eu acabei virando referência de casos de complicação e os médicos mandam principalmente isso aí. Você é um endócrino bombeiro. Vai apagando incêndio, dano dos outros. É pena que tem os bombadores, né? É isso aí. Dr. Clayton, muito obrigado. Tenho certeza que com esses esclarecimentos o nosso público vai ter juízo e vai melhorar bastante o estilo de vida, vai ter uma vida muito mais saudável, sem ter que colocar a vida em risco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.